está começando mais um vídeo da edição especial do Mola, em que vamos aprender sobre cada peça e suas aplicações na vida real. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as molas, que representam os pilares e as vigas de uma construção. Você sabe o que são pilares e vigas e quais são suas funções? Esses elementos são unidimensionais, possuindo uma das suas dimensões maior que o tamanho da seção. Apesar da mesma representação, as suas funções são diferentes. Enquanto que os pilares são elementos estruturais alongados verticalmente, que servem para suportar e transmitir os esforços da estrutura entre os pavimentos, as vigas são destinadas a receber ações das lajes, de outras vigas, de paredes, de alvenaria e eventualmente de pilares. A função delas é basicamente vencer vãos e transmitir as ações atuantes para os apoios, geralmente os pilares. Os dois juntos são responsáveis por amarrar toda a estrutura de forma que a construção fique estável. Para a determinação do número de vigas e pilares e suas dimensões, primeiramente analisa-se o projeto arquitetônico do empreendimento, concebido a partir do platô de construção do projeto topográfico. Depois disso, deve-se analisar o projeto estrutural. Neste, são feitos os cálculos responsáveis por determinar as dimensões das seções das vigas e pilares, levando em consideração também o tipo de material e geometria da seção. Seja em pequenas ou grandes estruturas, sempre há a presença de esforços. Dentre os tipos mais básicos se encontram o esforço normal, tração ou compressão, o momento fletor e o momento torsor. Os esforços no sentido normal da estrutura podem ser de tração ou compressão. A tração tende a esticar o objeto, como um elástico, por exemplo. Já o esforço de compressão tende a comprimir as fibras dos objetos. O momento fletor é um esforço ao qual tende a curvar uma viga, por exemplo. E o momento torsor tende a torcer o objeto. Um parafuso, quando é torcido, recebe esse momento. Quando esses esforços são muito altos e a estrutura não suporta, acaba ocorrendo o colapso da edificação. Um dos colapsos mais frequentes que ocorre na utilização do kit mola é o colapso por flambagem. Ela é ocasionada por uma carga de compressão elevada nos pilares. Com isso, eles acabam se deformando longitudinalmente, o que pode ocasionar uma ruptura, igual nesse vídeo aqui. Além disso, caso queira conhecer mais sobre o dimensionamento de pilares e vigas, a norma brasileira que trata desse assunto é a norma NBR 6118, para estruturas de concreto, e a NBR 8800, para estruturas em aço. No próximo vídeo, vamos falar sobre as placas do kit, que representam as lajes e chapas estruturais. Não perca, esperamos por você!